Abra sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 3. Enquanto nós localizamos o texto, eu quero contextualizar você a respeito da nossa série. O título da nossa série de sermões é Amar ao Próximo, mais que uma ordem. O grande mandamento, Marcos capítulo 12, versículo 30 e o versículo 31, fala sobre nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, fala sobre amarmos a Deus com todo o nosso coração, fala sobre nós amarmos a Deus com tudo aquilo que nós somos, possuímos, produzimos, com tudo o que nós somos, nós devemos amar a Deus. E dentro do grande mandamento também existe o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Então, Jesus resume a vida do cristão basicamente nesse grande mandamento, nesses dois lados de uma mesma moeda, que é o amor. O meu amor com Deus, que resulta, é claro, no meu amor pelo próximo. Então, o nosso empenho como igreja nas últimas semanas tem sido fundamentar biblicamente por que isso é tão importante e por que isso não pode ser só um papel de parede projetado em nossa igreja. O porquê que nós devemos levar isso a sério. Nós vamos encontrar ao longo da Escritura inúmeros mandamentos recíprocos, inúmeros mandamentos de mutualidade. O que são esses mandamentos? São aqueles mandamentos que nós encontramos uns aos outros. Amar uns aos outros, acolher uns aos outros, saudar uns aos outros, cuidar igualmente uns dos outros, sujeitar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, não julgar uns aos outros. E hoje nós iremos falar sobre 3 mandamentos recíprocos, sendo eles: não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros e não se destruam ou não destruam uns aos outros. No português, dependendo da tradução, nós não encontraremos claramente o uns aos outros, mas sempre o princípio de mutualidade. Nós vamos entender isso um pouco melhor ao longo dessa noite, e essa é a minha oração, esse é o meu desejo para essa noite. Precisamos lembrar, é claro, que o grande mandamento não fala apenas sobre a necessidade do meu próximo. Eu devo amar o meu próximo em todo tempo, em toda circunstância, não somente quando eu acho que ele está precisando. Eu devo amar o meu próximo simplesmente pelo fato do meu próximo existir. A existência do meu irmão já é uma reivindicação de que ele merece, de que ele precisa do meu amor. Então eu quero fazer aquele simples exercício que nós fizemos no domingo passado. Toca na pessoa que está aí do teu lado. Ela existe, ela é de verdade, então ela precisa ser amada por você. Não é essa, mas eu acho que ela não está precisando. Não, é um mandamento. E quando o nosso Senhor manda, a gente diz sim, Senhor. A gente obedece. A gente vai e faz aquilo que Ele nos pede. Quando nós estamos cumprindo esse mandamento, quando nós estamos andando de acordo com aquilo que Deus nos pediu, nós não estamos apenas dizendo quem é Deus, mas nós também estamos revelando quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. Deus exigiu, Deus pediu, Deus ordenou para o seu povo que o seu povo fosse destacado pelo amor. E desde o início isso é uma realidade dentro do povo de Deus. Numa época do Antigo Testamento, onde o povo era nômade, onde haviam muitas guerras e forasteiros sempre por perto, Deus ordenava ao seu povo que ele amasse o seu próximo como se fosse um do próprio povo. Mesmo que aquele fosse um forasteiro que apenas por um breve momento estaria ali, o povo deveria amar de verdade. Porque certamente tal demonstração de amor não passaria despercebida. E nos nossos dias também deve ser assim. Esses dias eu estava me recordando
do documentário que nós fizemos da igreja, e ontem, não foi ontem, não estou confiando na minha memória, mas essa semana eu estive conversando com um casal, e uma das pessoas me disse assim, que uma das coisas que mais impactou a vida dela, na chegada na igreja, foi quando uma irmã veio lá de longe, já com o sorriso aberto e os braços abertos para abraçar ela. E o interessante é que ela disse assim, os outros também me receberam muito bem, mas aquele abraço foi diferente. Eu gostaria que todos nós pudéssemos dar esse abraço diferente, esse abraço que tem algo de diferente. Nós precisamos amar e nos envolver com as pessoas a esse ponto, ao ponto de, através de um abraço, elas de fato se sentirem amadas. Quando nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos revelando quem Deus é, mas nós também estamos dizendo do que nós somos feitos. O desejo do nosso coração é amar o nosso próximo não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Então, se te furarem, o que sai? O que sai? Amor. Não, sai sangue, pastor. Eu sei, só estou ilustrando. Sai amor. Se machucarem a gente, o que é liberado da gente? Amor. Isso é o povo de Deus. É claro que nós lidamos contra a nossa natureza pecaminosa e lidamos contra os acidentes no longo do caminho. Mas nós sabemos muito bem em quem temos crido. Sabemos que o nosso Senhor é um Deus que, quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa e restaura a nossa caminhada. Eu não sei qual é o estado que você chega aqui hoje, mas uma coisa é certa: você está no lugar certo e esse é o Deus certo. Nós não estamos fazendo uma fantasia aqui, nós não estamos crendo numa utopia, nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, e nós queremos assumir um compromisso vivo e verdadeiro com a palavra dele. Amém? Muito bem, esse é o tipo de oração que Deus gosta de dizer sim. Todos abriram as Bíblias em Tiago capítulo 3? Hoje nós iremos lidar então com esses 3 mandamentos recíprocos. Eu vou ler aqui esses versículos onde estão explicitamente esses 3 mandamentos, mas o nosso texto base será em Tiago, tá bom? Então, se você quiser conferir comigo os outros textos, deixa Tiago marcado. Se você não quiser, depois eu posso lhe passar o esboço que eu estou usando aqui. Mas ainda dentro de Tiago, no capítulo 5, versículo 9, nós temos a seguinte ordem, o seguinte mandamento: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago capítulo 4, versículo 11 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Por fim, Gálatas 5, versículo 15 diz: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, ou para que não destruam uns aos outros. Esses então são os 3 mandamentos que nós iremos lidar essa noite. O mordendo e devorando uns aos outros é o que acontece antes do destruir uns aos outros. Paulo aqui aos Gálatas, ele está usando essa linguagem um tanto canibal, radical, para nos fazer entender que muitas vezes o povo de Deus, ou o povo que diz que ama o seu próximo, destrói o seu próximo, e isso através da boca, mordendo e devorando. Não é porque tinha um povo canibal lá no meio, não. E é por isso que essa noite nós vamos falar sobre a língua. E o título do sermão dessa noite é bem claro: não usem a língua para o mal.
Alguém já disse certa vez que o pior inimigo que nós temos está atrás dos nossos dentes. Talvez não seja o pior, mas é ruim. É brabo, o bicho é brabo. Vamos ao texto? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, nós faremos a leitura até o verso 12. Diz assim: meus irmãos, está comigo aqui? Se você não está com a sua Bíblia, preste atenção na leitura do texto, que eu estou de olho, eu estou aqui na frente, eu estou de olho. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma. Espera que eu perdi a linha aqui agora. Toda a existência humana, como também ela mesma, é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de nos reunirmos aqui como igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor ministre os nossos corações e nos transforme de acordo com a Tua vontade. Que o Teu perdão e a Tua graça sejam derramados sobre nós essa noite. A graça que restaura, que reconcilia, mas a graça também que educa, que ensina, que nos reposiciona para viver de uma maneira diferente. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Alguém aqui já ouviu aquele ditado, criança não mente? Já ouviu esse ditado, criança não mente? E é verdade isso ou é mentira? É mentira. Toda criança mente. E não precisa ensinar ela a mentir. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. A criança, obviamente, todos nós nascemos crianças. A criança, obviamente, ela nasce já com isso, com a sua natureza pecaminosa. É por isso que nós, pais, mães, responsáveis, que desejam ensinar as crianças num caminho correto, percebem que é tão difícil ensinar aquilo que é certo. Mas aquilo que é errado, ligeirinho aprendeu. Ninguém precisa explicar, ela viu e já está reproduzindo. Mas o correto é uma luta, é um processo. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. A verdade é que muitas vezes a gente diz que criança não mente ou criança é sincera. Ai, é tão bonito a sinceridade da criança. Já ouviu essa frase? Já disse essa frase? É tão bonita a sinceridade da criança. Eu lembro de um momento que eu estava fazendo um ofício fúnebre, e no momento do sepultamento
no encerramento lá no cemitério, enquanto os familiares se despediam, algumas pessoas jogavam flores, uma criança, quando terminaram de jogar as flores, uma criança bateu palma e disse: "Aê, já acabou?" Nessas horas a sinceridade da criança não é tão bonita não. A gente olha e diz assim: "Nossa, que é tão bonita a sinceridade das crianças." Às vezes não. Não é que as crianças não mentem, não é que as crianças sempre falam a verdade. Na verdade, a característica das crianças é a sinceridade. Uma das principais características da criança é a sinceridade. Ela não tem aquela noção de medir o espaço, o ambiente, o clima, o espírito do lugar que ela está. Ela vai ser aquilo que ela acha que deve ser naquele momento. Mas isso não é algo bonito, isso não é algo louvável, porque ali nós temos um ser que possui a natureza pecaminosa e nós estamos dizendo que é bonito ele ser aquilo que é, sem ser conduzido, sem ser ensinado. Então nós precisamos tomar cuidado com essa sinceridade que a gente admira tanto nas crianças. É claro que não faltaria exemplo aqui também para falar sobre a sinceridade quando expõe algo bom da criança. Por exemplo, eu pedi para que você tocasse alguém que estava do seu lado para ver se essa pessoa é real. Preguiçosos como somos, a gente nem levantou da cadeira, né? Só fez assim, tá tudo aí. Eu sei que ele é real, pastor. Tem gente que nem tocou. A Martina levantou e foi lá tocar na Jaque. Então nessas horas é um momento que a gente olha para a sinceridade da criança e a gente faz: "Oh, que bonitinho", né? Então a sinceridade, ela tem o seu lugar, mas não pode ser definitivo. É importante nós adultos sermos sinceros. É importante nós adultos, é importante as crianças também aprenderem a lidar com a sua sinceridade. É importante a gente saber quando deve falar uma coisa e quando não deve falar aquilo, ou quando não deve falar determinada coisa. E grande parte dos nossos problemas é justamente por essa falta de discernimento. Saber quando falar e saber quando não falar. Saber como falar ou como não falar. Para quem falar ou para quem não falar. A língua realmente é algo importante dentro da nossa vida e é algo importante para o nosso convívio em comunidade, seja no trabalho, na família e eu também digo na igreja. É importante, e eu aprendi isso de um jeito difícil, às vezes você dizer se você não gosta de comer alguma coisa. Eu amo quando as pessoas me convidam para comer na casa delas. E eu aprendi do jeito difícil que eu preciso já de antemão dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Não é como quem faz exigência, não. Mas tem coisas que a gente não come. Tem coisas que se tu tentar comer tu passa mal. Tem coisas que é psicológico, tem coisas que é trauma. Enfim, cada um tem as suas individualidades. E é muito bom quando eu comento isso com alguns irmãos e a pessoa diz assim: "Ah, não, que bom saber disso, porque eu já estava pensando em fazer tal coisa." E na hora eu penso: livramento de Deus. Porque tu chega na casa de alguém, a pessoa está faceira para te receber. Hospitaleira, como todo crente deve ser, ela faz um prato o melhor de todos. Sabe, ela economiza o resto da semana. Ela deixa mais simples as outras refeições para o final de semana que vai à visita, ela fazer uma refeição mais caprichada. E aí se prepara e fica horas pensando no prato e desenvolvendo o prato, e aí chega lá, o bendito não come, não gosta, e aí fica aquele constrangimento. Então é importante a gente falar, é importante a gente se conhecer e falar sobre quem nós somos, falar sobre as coisas que a gente gosta ou coisas que a gente não gosta. Falar sobre aquilo que a gente achou legal e aquilo que a gente não achou legal. É importante a gente falar. É importante a gente dizer essas coisas. Porque senão a gente fica crendo que a outra pessoa vai adivinhar o que a gente gosta
ou o que a gente não gosta, o que nos ofende ou o que não nos ofende. E quando nós não falamos essas coisas, quando nós não tratamos essas coisas, quando nós não abrimos os nossos corações para os nossos irmãos, quando nós não pagamos o preço de sermos um só coração no Senhor, como cantamos aqui essa noite, começam as queixas. E esse é o primeiro mandamento recíproco da noite. Não se queixem uns dos outros. E eu quero tratar desse mandamento dentro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Tiago inicia falando que não deveriam todos desejar ser mestres, porque os que são mestres, aqueles que ensinam, serão julgados com mais rigor. Todos nós, de alguma forma ou outra, nós somos mestres. Você tem filho, você tem colegas de trabalho, você tem familiares, todos nós, em algum nível, nós ensinamos outras pessoas. Então, todos nós que ensinamos as outras pessoas serão cobrados de forma mais intensa. Serão cobrados mais duramente. É isso que o texto está dizendo. Eu disse no domingo passado, quando nós falamos sobre julgamento, eu sei o lugar que eu ocupo, eu sei a minha função na igreja, e eu sei também o julgamento que me aguarda, porque a mensagem que eu prego me prega, a mensagem que eu falo, ela me amarra. É por isso que o apóstolo Paulo disse certa vez: eu disciplino, eu esmurro o meu corpo, para que eu mesmo não venha a pecar depois de ter pregado, depois de ter ensinado a outros. Então esse é o meu esforço diário, é o meu empenho como cristão em primeiro lugar, depois como pastor, mas em primeiro lugar como cristão, porque essa é a classe, entre aspas, que todos nós participamos. Todos nós somos crentes, e tem crente bom aqui, amém? Amém. Todos nós ensinamos num nível ou no outro. A sua ausência ensina, o seu andar ensina, o seu comportamento, o seu abraço, o seu sorriso, ou a falta dessas coisas, tudo isso ensina. Mas por não falar, por não dividir o coração, muitas vezes nós acabamos abrindo brechas para as queixas. O texto segue dizendo, no versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Está colocando todos nós aqui no mesmo saco, é tudo farinha do mesmo saco. Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós somos pecadores, todos nós temos em nós a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós possuímos falhas. Mas na mesma proporção que nós somos diferentes em nossas qualidades, na maioria das vezes nós também somos diferentes nos nossos defeitos. As facilidades que você tem não quer dizer que o seu irmão tenha. Da mesma forma que as dificuldades que você tem não quer dizer que o seu irmão vai ter. Porém, há uma dificuldade que todos nós possuímos. E o texto está dizendo: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém, vou fazer a pergunta agora, aquela pergunta que tira a prova real, tá? Tem alguém aqui que tropeça no falar? Vamos lá, eu confesso. Levanta a mão aí se você tropeça no falar. Depois, pode baixar, depois que um monte de gente levanta fica mais fácil, né? Na multidão assim fica mais fácil a gente reconhecer que tropeça no falar. Mas o que vai mostrar se realmente estamos arrependidos
é se nós mudarmos a nossa forma de falar. É se diante de Deus nós realmente prostrarmos os nossos joelhos e o nosso coração diante dele e realmente nos arrependermos da forma como falamos às vezes. Em João capítulo 8, tem aquele episódio da mulher adúltera, onde uns mestres da lei, uns fariseus, surpreendem duas pessoas em adultério, porque ninguém adultera sozinho. O homem provavelmente deu no pé, fugiu, e aqueles líderes então levam a mulher até Jesus. E aí dizem para Jesus, tentando fazer uma espécie de pega-ratão ali com Jesus: Jesus, a lei manda matar, a pedrada, mas tu, o que tu diz? É aquele episódio que Jesus faz um risco no chão e ele diz assim: quem nunca pecou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um por um, a começar pelos mais velhos, eles saem e ninguém atira pedra nenhuma na mulher. Naquele momento Jesus olha para ela e diz assim: ninguém te condenou? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Muitas vezes nós somos rápidos em levantar a mão e reconhecer os nossos pecados, mas somos lentos em dobrar os nossos joelhos em arrependimento a respeito dos nossos pecados. Entender que é pecador não é novidade. Reconhecer que é pecador não é novidade para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa levantar a mão aqui e dizer que você é pecador, porque isso todo mundo já sabe. A Bíblia diz isso a teu respeito. A Bíblia diz isso a meu respeito. O que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e pedirmos perdão ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados. E há um pecado em comum que nós precisamos nos arrepender, que é o pecado da língua, a forma como nós usamos a nossa língua. Todos nós em algum momento já falamos aquilo que não devíamos. Todos nós em algum momento já direcionamos a palavra para pessoas que não devíamos. Todos nós em algum momento nos omitimos quando não devíamos. O pecado da língua não envolve só falar, mas também envolve calar. Dentro da Epístola de Tiago, ele vai estabelecer um princípio muito importante que nós precisamos carregar para a nossa vida. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se há momentos que você sabe que deve falar e não fala, comete pecado. Logo, falando ou não falando, se eu não faço o que devo, eu estou pecando. Gente, no fim das contas, a gente se encontra num beco sem saída. Ficou difícil demais. A nossa esperança é que Jesus restaura o nosso coração, redime a nossa vida, e é nessas circunstâncias, é pensando nesse sentido que a Bíblia vai falar em muitos lugares, especialmente no Antigo Testamento, que o Senhor coloca um cântico novo em nossa boca. Agora o meu cântico já não é mais sobre queixas, o meu cântico não é já mais ficar reclamando, mas o meu cântico é sobre o Senhor, é ser grato ao Senhor. Você tem se queixado dos seus irmãos? O que é o queixar-se uns dos outros? O queixar-se uns dos outros é um passo antes de falar mal. Eu quero convidar você a pensar comigo nesse sentido. Nós vamos construir algo para depois destruir, tá? Mas o queixar-se é um passo antes de falar mal. O queixar-se é você demonstrar falta de contentamento. É o famoso estado de murmuração. Conhece aquela pessoa que vive murmurando? Aí tu chega assim, às vezes, e pergunta para aquela pessoa, a pessoa diz: não é nada. Ela só está se queixando. Ela não está falando mal de ninguém, ela não está denegrindo a imagem de ninguém, ela só está se queixando. A pessoa sempre com cara fechada, sempre triste, sempre brava, uma vida amargurada, sempre se queixando.
e sendo engolida pelas suas próprias queixas dentro da sua alma. Sempre, nada tá bom para mim, meu emprego é ruim, minha família é ruim, meu marido é ruim, minha esposa é ruim, meus filhos são ruins. As queixas, elas surgem em nossos corações porque nós achamos que Deus não está dando aquilo que nós merecemos. Por um lado, a gente está certo, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas a queixa nasce em nosso coração porque nós achamos que Deus não está nos dando aquilo que a gente acha que merece. Eu acho que eu merecia uma esposa melhor. Eu acho que eu merecia um marido melhor. Eu acho que eu merecia filhos melhores. Eu acho que eu merecia isso. Mas o compromisso de Deus conosco não é nos dar aquilo que nós achamos que merecemos, nem mesmo nos dar aquilo que a gente acha que precisa. O compromisso de Deus é nos dar aquilo que nós de fato precisamos, e Ele sabe o que nós precisamos. Diante dessa verdade, diante desse princípio, nós podemos retornar para nossas casas basicamente com duas posturas. Você chega em casa e você diz assim: já que eu não tenho aquilo que eu mereço, então também agora eu vou parar de me esforçar pela minha família, pelos meus filhos, ou seja lá qual for a área de luta da sua vida. Ou você pode crer no Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou você pode agir como alguém que crê que Deus é quem sabe os planos que tem para nós, planos de esperança e futuro, planos de vida e bênção, não de morte e de maldição. Qual é a postura que você vai adotar? Continuar se queixando porque não está recebendo aquilo que você acha que merece? Ou você vai assumir uma postura de quem entende que o Deus soberano está dando para você aquilo que você precisa? Então não é sobre eu ter um emprego que eu mereço, mas é o emprego que eu preciso. Não é sobre eu ter a esposa, os filhos que eu mereço, mas é sobre eu ter a esposa e os filhos que eu preciso. Ok, mas nós estamos falando essencialmente dentro dessa série sobre relacionamentos na vida de igreja, relacionamento com as pessoas que estão ao nosso lado, não necessariamente só dentro da nossa casa. Como eu vou tratar as pessoas que não me tratam bem? Será que eu vou ficar só me queixando delas? Achando que não estou pecando, porque não estou falando mal quando me perguntam a respeito dela? Mas ali no meu coração fica aquela queixa, ali no coração fica aquela mágoa, ali no coração fica murmurando. Você já parou para pensar que se os seus irmãos não são tão bons quanto você gostaria, os irmãos de igreja agora, tá? Se os seus irmãos não são tão bons quanto você gostaria, é porque você precisa de irmãos ruins? Ou tem alguém aqui que é bom em tudo? Já estabelecemos que não. Porque ainda que eu encontre no meu irmão muita coisa boa e pouca coisa ruim, pouca coisa difícil de ser lidada, quando eu me relaciono com a igreja, eu encontro muita coisa difícil de ser lidada. Porque daí tem muita gente com muitos erros diferentes, com muitos problemas diferentes. E nós temos que lidar, dentro da vida de igreja, com muitos problemas diferentes. E se Jesus não entra nesse negócio, fica simplesmente insuportável viver a vida de igreja. É por isso que isso que a gente vive é um verdadeiro milagre. Domingo após domingo, quinta após quinta, que alguns ainda não entenderam a importância, infelizmente. Quinta após quinta, nós estamos dizendo ao mundo que a igreja foi fundada por Jesus. E Ele sustenta. Porque é um monte de gente diferente, é um monte de gente que teria queixas uns contra os outros. Mas é um monte de gente que entendeu que não deve se queixar uns dos outros,
que o amor cobre todas essas coisas. Vamos caminhar um pouquinho mais. Tiago, dentro desse texto, ele usa 3 ilustrações. Ele fala sobre o freio na boca do cavalo. Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Quanto problema a gente já viveu porque falou demais? Alguém aqui já andou a cavalo? Pô, mas nós somos muito gaudério, né, meu? Barbaridade. Olha lá, a Fran já andou a cavalo. A Bianca também ali tem um outro. Por que vocês não levantaram a mão antes, gente? O que é isso? Que vergonha levantar a mão porque andou a cavalo. Faça favor. Ah, não entendeu? Então tá bom, mas desculpa. Agora, o freio na boca do cavalo existe justamente para, além do sentido óbvio, né, de frear, mas de direcionar para onde o cavalo vai, para dar os comandos para o cavalo. A nossa língua, a nossa boca, ela tem justamente essa função na nossa vida. Ela dá os comandos, ela tem esse poder de nos orientar, de nos conduzir para alguns caminhos. Tiago ainda usa outro exemplo, Provérbios capítulo 12, versículo 6, quando ele fala sobre o leme, um leme pequeníssimo num navio grandioso. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Um leme, se não ajustado a tempo, um navio pode se colidir e pode parar no fundo do oceano. E aí depois tem gente que paga milhões para ir visitar, né? Reconhece a história, né? Tiago também fala sobre a fagulha, uma pequena faísca, uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira. Provérbios 16, versículo 27 diz: a pessoa sem caráter cria problemas, suas palavras são fogo destruidor. Ainda que a queixa ela possa parecer inofensiva, o potencial destrutivo dela é enorme. Ainda que uma faísca possa parecer inofensiva, o potencial destruidor é enorme. Tem uns sem vergonha que, dirigindo, enquanto dirigem, fumam, e aí joga o cotoco de cigarro para fora na janela. E não é raro, dependendo da estação do ano, dependendo da umidade do ar, dependendo da localização, isso é suficiente para devastar grandes florestas. A queixa é essa faísca dentro de nós. A queixa é esse freio. A queixa é esse leme, que ainda que é pequeno, controla uma coisa muito grande. Você tem se queixado dos seus irmãos? No seu coração existe murmuração a respeito dos seus irmãos? Existe mágoa a respeito do teu próximo? O texto está dizendo: não se queixem uns dos outros. A Bíblia não fala sobre isso só porque é um discurso bonito. A Bíblia fala sobre isso porque nós temos o costume de fazer isso, de nos queixarmos uns dos outros. Se hoje é dia de entender isso, que hoje também seja dia de nos arrependermos disso. O segundo mandamento, e aí é o próximo passo. A queixa ela é gerada em nosso coração e ela é interior. Muitas vezes a gente não percebe, a gente consegue disfarçar muito bem. Mas o falar mal, não. O falar mal se tornou público, a queixa se tornou pública. Então, segundo, não falem mal uns dos outros. No texto de Tiago, no versículo 6 até o versículo 8 diz: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha a linguagem radical que é usada para falar sobre a língua.
A língua pode ser incendiada pelo inferno. A língua pode ser um instrumento de Satanás para destruir relacionamentos. E quando a Bíblia então nos ensina que nós não devemos falar mal uns dos outros, ela está ensinando a gente a proteger os nossos relacionamentos. Não falem mal uns dos outros. Adultério começa com uma queixa e depois palavras. Brigas entre irmãos, quebras de sociedade, tudo isso começa de forma invisível, mas sempre, se não for corrigido, se concretiza. Toda espécie de animais, segue o texto, toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. Talvez você já viu em algum vídeo, isso não é tão comum quanto cavalo, tá? Então nem vou perguntar isso aqui. Mas você já viu algum vídeo, provavelmente, de um adestrador de animais fazendo carinho num leão, fazendo carinho num animal selvagem. Todo tipo de animal foi domado, foi domesticado, pelo menos até um certo nível, pelo ser humano. Mas a língua, ninguém é capaz de dominar. Você conseguiu ver isso na tua Bíblia? Que o texto está dizendo que a língua ninguém é capaz de dominar? Então, se você aí está com a postura de que não, eu domino a minha língua, aí tem a tua verdade e tem a verdade da Bíblia. Quem que está errado? É mal incontido, cheio de veneno mortal. Aqui nesse texto nós encontramos a afirmação mais severa, mais grave a respeito da língua. Em toda a Bíblia é o texto que mais deixa claro o potencial destruidor que existe dentro desse pequeno órgão atrás de nossos dentes. Eu gosto de brincar que o cuidado que devemos tomar com a língua é o mesmo cuidado que a gente deve ter com um cachorro manso. Quando você chega na casa de alguém e você pergunta, o cachorro morde? A pessoa diz, não, ele é manso. Por causa disso você vai abraçar e se deitar com um cachorro que você não conhece? É o mesmo cuidado. Ela pode estar ali, quietinha, e de repente, veneno. De repente, fogo do inferno. Não falem mal uns dos outros. A língua é uma brecha pela qual o diabo entra e faz uma festa em muitas de nossas casas. Palavras malditas. E eu não estou falando aqui aquele discurso que a gente às vezes passando lá no Facebook, lá no Instagram, uma música de suspense, e aí diz lá alguém dizendo assim, ó, nunca diga essas palavras dentro da sua casa. E aí começa a falar aquelas palavras, e um vídeo todo trabalhado e tal, e a gente fica, meu Deus, eu falei isso um dia, agora preciso de libertação dessa palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas palavras não ditas e palavras malditas podem abrir brechas para Satanás destruir as nossas famílias, para Satanás destruir a nossa igreja. Quando nós falamos mal uns dos outros, quando nós fazemos fofoca uns dos outros, pensa num troço desgraçado é a tal da fofoca. Eu já falei aqui a fórmula que eu uso para saber quando alguém está fazendo fofoca ou quando alguém realmente está preocupado com outra pessoa. Se alguém chegar e falar assim, ó, pastor, a Tânia está fazendo um negócio errado. O que tu vai fazer para resolver isso? A minha vontade já é dizer, ô fofoqueiro, eu não quero saber. Agora, se alguém chega e diz assim, pastor, a Tânia está fazendo um negócio errado, como nós podemos ajudá-la? Deu para perceber a diferença? É quando eu não fico só esperando que a Tânia seja a irmã que eu acho que eu mereço, mas é me entender que a Tânia é a irmã que eu preciso.
E através da vida dela eu serei abençoado, através da vida dela eu vou ter a oportunidade de abençoar os meus irmãos. Eu vou assumir a responsabilidade com os meus irmãos. O problema é que o crente, quando se trata da língua, nós somos muito sem vergonha. Porque a gente fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, e depois a gente diz, não, mas é que é para nós orar. Devia começar orando, pedindo perdão, Senhor, me perdoa, porque eu estou falando mal. Quem aqui estava domingo passado? Levanta a mão, por favor. Pode baixar. Vocês que estavam aqui domingo, está muito fresco na cabeça de vocês, que eu não estou dizendo que a gente não deve corrigir o nosso irmão, que não devemos julgar de acordo com a reta justiça, porque é isso que diz em João capítulo 7, se não me engano agora, versículo 24, julgar de acordo com a reta justiça. Então, falar mal por falar mal é pecado. Agora, você falar sobre o mal para ser um instrumento de cura na vida do teu irmão, aí não é pecado, aí é bênção, aí é dever de todos nós. Mas a gente se esconde às vezes naquele discurso, sabe o que é, pastor? Eu sou muito sincero, eu não consigo disfarçar, se eu vi uma coisa errada eu falo, mas sinceridade é característica de criança. Adulto possui sensibilidade e não só sinceridade. A gente sente e a gente se compromete. Então a gente não pode ficar falando mal dos outros, dizendo, não, mas é que é pedido de oração. Até o termo fofoca já foi romantizado. Há crentes muitas vezes que dizem assim, viu, vem cá, eu tenho uma fofoca para contar. Coisa corre veneno aqui do lado, assim, ó. Eu não estou dizendo que usando essa palavra a pessoa realmente vai fazer fofoca. Às vezes, naquela situação específica, é só a pessoa brincando para introduzir um assunto sério e realmente falar sobre algo que quer ajudar. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Alguém já disse certa vez, ninguém tropeça numa pedra. Ninguém tropeça numa rocha. Nós tropeçamos sempre em pedras menores. Pedras que a gente não está enxergando. Então tome cuidado, se você não tem falado mal de outras pessoas. O que muitas vezes começa com uma queixa, se torna difamação. Se você fica acumulando dentro do seu coração queixa, quando alguém chega e pergunta sobre aquela pessoa, de tanta queixa que você tem dentro de você, você bota para fora e começa a falar mal. Eu fico aqui pensando comigo, sabe, o Luciano sempre fazendo tudo errado, cara, tudo errado, mas eu não falo para ninguém. Aí o Nélio chega e me pergunta, o que tu acha do Luciano? Agora que tu me perguntou, eu vou falar. Tome cuidado, porque começa lá no coração. Às vezes, depois de tantas queixas sobre alguém, começamos a enxergá-la apenas a partir disso. A gente acha que a pessoa é só aquilo dali que a gente acredita que ela é. Nós não abrimos um espaço, um caminho de arrependimento, de redenção para ela. Nós taxamos a pessoa daquilo e tratamos ela como se ela fosse somente aquilo, porque as queixas tomaram o nosso coração, e agora a forma como a gente coloca para fora a nossa opinião dessa pessoa é também desse jeito, é de uma forma ruim, é só sobre os defeitos dela, é só sobre aquilo que ela produz de ruim. Quantas pessoas já foram feridas dentro da igreja por palavras? Porque pessoas falaram, porque pessoas fofocaram, ou porque pessoas deixaram de falar aquilo que deviam. Quando alguém vem e fala mal de outra pessoa para você, qual que é a tua postura? O que você faz quando alguém chega e fala mal do teu irmão? Não acredito, sério? Fez isso? Eu sempre desconfiei. Aquilo lá não era crente bom, não, era sem vergonha. Eu sabia, irmão, eu sempre tive um quê? Sabe quando tu sente?
Isso é só narrativa, né? Não representa a realidade. Qual que é a tua postura quando alguém vem falar mal? Você concorda ou você defende? Ou você fica omisso? Não me parece que dentro das três opções, a gente possa definir uma que vale para toda circunstância. Em algumas circunstâncias, você vai ter que se calar. Outras circunstâncias, você vai ter que defender. E outras, infelizmente, você vai ter que concordar. Mas não concordar como quem assina mais uma assinatura num abaixo-assinado para mandar a pessoa no inferno. Mas concordar como quem diz, realmente, fez isso de errado. Mas vamos lá ajudar ele? Aí tu vai descobrir se a pessoa que veio te contar é fofoqueira ou não. Você concorda ou defende? Talvez um meio termo dentro disso tudo seja o mais equilibrado. Pode ser possível ajudar as pessoas a enxergar claramente umas às outras. Quando ao ouvirem falar mal de outro para a gente passa perguntas, ao invés de já sair emitindo vereditos. Mas por quê? Como começou? Tu conhece essa pessoa há quanto tempo? Quando foi a última vez que tu orou por ela? São perguntas que destroem qualquer tipo de abordagem superficial sobre a vida de um terceiro. Não fale mal dos outros. Não entre na onda porque os outros estão falando mal. Não entre na onda se o pastor falou mal. Não, que o pastor pode falar mal. Não pode. Não pode. E é por isso que a gente está aprendendo isso na Escritura. Eu espero, sinceramente, que você assuma uma postura de responsabilidade quando alguém chega e fala mal dos seus irmãos para você. Conta-se a história de um pai que tinha 2 filhos. E ele estava fazendo uma viagem dentro de um trem. E dentro daquele vagão de um trem, desse trem, as crianças, aqueles 2 filhos, estavam insuportáveis. Corriam de um lado para o outro, bagunçavam tudo, mexiam nas coisas dos outros, e o pai omisso. As pessoas que estavam naquele vagão olhavam e já não disfarçavam mais o seu semblante de incômodo, já não disfarçavam os seus suspiros de reprovação, até forçavam para ver se o pai se toca, faz ai, ai, né? Até que de repente um corajoso se levanta, vai até o pai e diz assim: escuta aqui, tu não vai fazer nada? Os teus filhos estão virando o vagão de ponta cabeça, tu não vai fazer nada? Ao que o pai, ainda cabisbaixo, responde: o que você diz para 2 crianças que estão voltando do velório da mãe deles? Nessas horas a gente fica, uau, o que eu diz mesmo disso, né? Seria muito melhor chegar e perguntar, oferecer algum tipo de ajuda, ao invés de já chegar dando um tipo de veredito, julgando de forma hipócrita, julgando sem amor. Outra coisa, é claro, quando você oferece ajuda e a pessoa não quer, aí não tem o que fazer, infelizmente, aí não tem o que fazer. Mas você acha certo deixar as crianças bagunçando e aloprando nessa situação? Porque as crianças estão passando por um momento difícil? Você acha certo isso? Vocês se omitiriam nesse momento? Porque é o que vocês estão fazendo agora, se omitindo. A resposta é claro que não. Talvez a situação não deva ser tratada no momento, mas jamais pode ser esquecida. Caso contrário, estamos criando filhos que acreditam que quando eles estiverem sofrendo com alguma coisa, eles podem descontar e extravasar do jeito que quiser, que não sofrerão nenhum tipo de consequência. Então a gente precisa tomar cuidado. Só que pensar essas coisas envolve se responsabilizar pela vida do irmão. Mas a gente gosta só de falar mal. Olha lá fulano, olha lá fulano.
Então, falar mal sem entender nada mais é do que o resultado do julgamento sem amor e com hipocrisia, que nós falamos no domingo passado. Será que há entre nós pessoas que ainda não se livraram da hipocrisia? Será que há entre nós pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o amor? Olha para sua mão aí, por favor. Faz assim, olha para suas unhas. Olhe para suas unhas. Você lembra a última vez que você cortou suas unhas? Você vai ter que cortar de novo. A hipocrisia é igual unha. Tu corta hoje, daqui uns dias tu tem que cortar de novo. Porque sempre está rondando o nosso coração. Com hipocrisia, com unha grande, quando tu vai tocar em alguém, tu arranha, tu machuca. Mas quando elas estão cortadinhas, podadas, no lugar, tu consegue fazer carinho, tu consegue estender a mão. Falar mal, sem entender, nada mais é do que julgamento sem amor e julgamento hipócrita. Terceiro e último, não destruam uns aos outros. Versículo 9 até o versículo 12, então, fala sobre a língua que nós bendizemos o nosso Senhor e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Você conhece gente que amaldiçoa outra pessoa? Você já foi alguém assim? Tem muito crente que amaldiçoa outras pessoas em nome de Deus. Crente não sei no que, mas que amaldiçoa outras pessoas em nome de Deus. Com a mesma língua, ele louva, ele bendiz o Senhor, e com a mesma língua, ele fala mal dos outros. Ele até mesmo ora para que o outro seja prejudicado, para que o outro sofra dano, para que Deus se vingue dele, mas na verdade é um negócio de vingança pessoal. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago está dando um diagnóstico. De uma só boca sai bênção e maldição. Da nossa boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. E aí ele usa alguns exemplos. Pode acaso a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pode a figueira dar azeitonas e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A queixa começa dentro do nosso coração, lá no íntimo. Ninguém sabe. Mas isso começa a tomar proporções que a gente fala, a gente coloca para fora. E o resultado de falar mal uns dos outros é que a gente começa a fomentar o mal a respeito dos outros. E aí a fofoca se espalha. E aí a maledicência se espalha. E aí aquilo que antes tinha só dentro de você, agora você colocou para fora e falou para outras pessoas. Agora outras pessoas também estão enxergando aquele primeiro indivíduo da mesma maneira. E aí quando vês, isso toma proporções em que todos nós estamos nos reunindo como igreja, louvando, bendizendo o nome do Senhor, mas estamos amaldiçoando uns aos outros com as nossas palavras, ou com a falta delas. Estamos bendizendo ao Senhor, mas estamos nos mordendo, nos devorando. Isso é, estamos nos destruindo mutuamente. É por isso que o texto diz: não destruam uns aos outros, e tudo isso começa lá no coração, com um queixar-se. Tome cuidado sobre as queixas que você tem dentro de você. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Você tem usado a sua língua para quê? Para trazer vida ou para trazer morte? As pessoas que ouvem a tua voz, elas recebem vida
ou elas recebem morte? Quando as pessoas não ouvem a tua voz, elas recebem vida ou recebem morte? O que tem saído da tua boca? O que o teu marido tem ouvido de você, esposa? O que a tua esposa tem ouvido de você, marido? O que teus filhos têm ouvido de você, pai, mãe? O que os seus irmãos têm ouvido de você? Morte ou vida? O Pedrão, o grande apóstolo Pedro, é um grande exemplo na inconstância do falar. Falava que morreria por Jesus e depois o negava 13 vezes. Dizia que Jesus não precisava lavar os pés dele, mas depois queria que Jesus lavasse o corpo inteiro e até a cabeça. Era alguém impulsivo, era alguém sincero. Ele manifestava aquilo que tinha dentro dele. Já o Jó era um exemplo no falar. Todos nós conhecemos, nem que seja por alto, a história de Jó. E no capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó, quando a mulher de Jó, depois de Jó ter sofrido tudo que sofreu, a mulher de Jó chega e diz assim: nega teu Deus, amaldiçoa teu Deus, morre. Ele olha para ela e diz: você fala como uma mulher insensata. É um jeito polido de dizer, né? Outras versões vão dizer: você fala como louca. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou com os seus lábios. Jó não era sincero, não era somente sincero. Jó possuía também sensibilidade. Ainda que eu esteja me sentindo de tal forma, eu sei aqui dentro de mim em quem eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar sobre a terra. Aquilo que está dentro de nós é a respeito disso que nós iremos falar. A nossa língua, ela pode ser usada para curar ou para destruir pessoas. E é por isso que nós não podemos ser como crianças, que muitas vezes chegam na frente de alguém e dizem assim: nossa, que feia a tua roupa. Mas já pensou, do outro lado tem alguém que só tem aquela roupa? É sinceridade. Mas nós não podemos ser como crianças, que com muita sinceridade falam, sem assumir nenhuma responsabilidade com aquilo que estão falando. Nós devemos falar e assumir responsabilidades sobre o que nós falamos. Diante disso, portanto, o grande problema que enfrentamos está aqui dentro. O grande problema que enfrentamos é o nosso coração. Provérbios capítulo 15, versículo 28 diz: o coração do justo pensa bem antes de falar, a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. A nossa boca fala do que o nosso coração está. Então, o que tem saído da tua boca? Ou o que não tem saído da tua boca? A gente só lembra da Corsã quando a gente paga a conta e na hora de abrir a torneira e não sai água. Quando a gente abre a torneira e não sai água, quer dizer que não tem água ali. Da mesma forma, muitas vezes a gente fica naquela: não, eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou falando nada, mas também você não está abrindo a sua boca para falar o bem, para abençoar as pessoas. E sabe o que isso quer dizer? Que você está seco. Que se bater, dá eco. Está vazio. Se não sai nada é porque não tem nada. Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. O que tem dentro de nós, irmãos? Amor, responsabilidade, sensibilidade e não meramente sinceridade. Não podemos ser como crianças, que falam na desculpa de estarem sendo sinceras. Precisamos ser como adultos, homens e mulheres de Deus, que falam e se responsabilizam
de que suas palavras são vida, direcionam para o caminho da vida do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 19, Jesus condena, Jesus exorta mais uma vez aqui os mestres da lei. Ele diz: hipócritas, bem profetizou a respeito de vocês Isaías, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês falam, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Se movem por regras humanas. Jesus convoca a multidão e diz: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Algumas pessoas perguntam: Jesus, tu sabe que os fariseus, os mestres da lei vão ficar escandalizados ao ouvirem isso? E aí então, que Jesus mais uma vez diz que um cego que guia outro cego, ambos caem no buraco. E Jesus diz algo muito duro a respeito daquelas pessoas: toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Aquilo que sai da tua boca revela o que tem no teu coração. E o que tem no teu coração mostra quem plantou você. Se foi Deus ou se foi o inimigo. O que Jesus diz é que toda planta que não foi o Pai que plantou será arrancada. Cuide da sua boca. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando você quiser falar mal de uma pessoa, quando você identificar um erro daquela pessoa, ao invés de simplesmente falar mal sobre ela, transforme isso em uma oração. Garanto a você que vai faltar tempo de orar por todo mundo, porque o Espírito Santo vai começar a gerar sensibilidade no teu coração, porque você não está só querendo ver o erro dos outros, mas você quer ser instrumento de redenção na vida dos outros, e aí a sensibilidade chega em nossos corações. Tome cuidado com queixas que aparentemente são inofensivas. O meu marido nunca tira o lixo de casa, não adianta quantas vezes eu falo. Já pedi não sei quantas vezes para arrumar aquele armário e não arruma. O cachorro está lá, entregue. Tome cuidado com essas queixas recorrentes dentro do seu coração que não são tratadas, que não são sentadas para conversar, para pedir perdão, para encorajar a mudança. Analise suas palavras e veja se a sua língua não está difamando outras pessoas, sem nem entender o que elas vivem. Quer um exemplo? Vocês viram que nós temos um galã entre nós aqui, com pinta de galã, um homem com óculos escuros? A gente olha e pensa assim: mas quem que vem na igreja de óculos escuros só pode que veio com desculpa para dormir. Mas quem conhece o seu Antônio? Quem está aqui toda quinta-feira orando com ele e assumindo responsabilidade com a vida dele, sabe que a luz da nossa igreja, que é bem iluminada, prejudica os olhos dele. E é por isso que ele chegou todo faceiro hoje. Eu chamei ele de galã e disse assim: esse aqui é bom porque tem o grau junto. É muito fácil a gente falar mal sem se responsabilizar, sem estar disposto a entrarmos uns nas vidas dos outros. Então não fuja disso, porque aqui a gente vai entrar na tua vida. Nós vamos fuçar para podermos cuidarmos uns dos outros. Use suas palavras para curar pessoas e não para destruí-las. A nossa língua, ela vai sempre revelar aquilo que está no nosso coração. E que o nosso coração seja preenchido, seja cheio da presença de Deus, para que assim todos aqueles que nos ouvem
ouçam algo a respeito de Deus. E ouçam algo que aproxime as outras pessoas de Deus. Então, não se queixe, não fale mal e não destrua os seus irmãos. O desejo do nosso coração é amar ao próximo, não somente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. A partir de hoje, quem fala mal do meu irmão vai ter que se ver comigo. Amém? Porque ele é meu irmão e eu o amo. Eu o amo. Eu quero convidar você a orar. E se você essa noite, mais do que reconhecer que é um problema para você a língua, se você essa noite quer pedir perdão a Deus por até então estar usando a sua língua de forma que não devia, eu quero convidar você a se colocar em pé, para juntos nós orarmos e nos despedirmos com uma canção. Os irmãos que vão nos conduzir aqui no canto já podem subir. Os demais, eu convido você a fechar os seus olhos. E você coloca o seu coração diante de Deus, ore ao Senhor nesse momento. Diga ao Senhor: ó Deus, eu não quero ser simplesmente sincero no meu falar. Eu quero ser sensível e responsável no meu falar. Talvez essa noite você precisa pedir perdão a Deus e pedir auxílio do céu para que você não se esconda mais na sua personalidade. É que eu falo demais mesmo. Ou eu falo de menos mesmo. Que o Senhor nos dê um falar temperado, seja em palavra e seja em ação, e tudo o que falarmos seja para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui bendizer o Teu nome, não como uma água doce e amarga ao mesmo tempo, mas como uma fonte de água doce que por vezes acaba sendo contaminada. Senhor, Tu melhor do que ninguém sabe que nós iremos lutar contra isso até o final. Tu mais do que ninguém, Senhor, sabe das lutas que temos contra os nossos pecados. Mas a Tua palavra diz que não pode ser assim, que não pode ser tratado como normal. Então nós estamos aqui diante do Senhor pedindo perdão e pedindo que o Senhor gere arrependimento em nossos corações, que o Senhor gere uma postura diferente no nosso falar. Que as palavras do meu lábio, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis e abençoadoras para a vida dos meus irmãos. Livra-nos das nossas queixas que nos consomem. Livra-nos da fofoca do bem. Livra-nos de destruirmos uns aos outros. Gera arrependimento em nós e uma nova postura a partir de hoje. E que possamos colocar em prática isso ainda hoje, Senhor. Que ainda hoje os nossos irmãos possam ouvir da nossa boca bênção e não maldição, cura e não doença. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Confesso a Ti, Senhor, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada
deu a